macroeconomia. Então, esta é a playlist específica deste vídeo e o assunto de hoje vai ser o quê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. No vídeo passado nós tratamos sobre Produto Nacional Bruto Real e Nominal. Basicamente, um considera os preços correntes, então por isso que é o Produto Nacional Bruto Nominal, e o Produto Nacional Bruto Real considera correção da inflação, né? Deixa eu ver onde que seria o melhor caminho para eu continuar, cara. Bom, mas este foi o assunto do vídeo passado. Hoje nós vamos tratar sobre a mensuração do PNB e a economia subterrânea ou informal, tá bom? Basicamente este assunto. Esta playlist de macroeconomia acompanha uma playlist geral de economia, que juntamente com microeconomia, que se preocupa mais com o consumidor em si, com o mercado, com as empresas, macroeconomia tem uma preocupação maior com os agregados macroeconômicos, então com coisas relacionadas à economia como um todo, por exemplo, PIB, Produto Interno Bruto, Renda Nacional Bruta, Produto Nacional Bruto, taxas de inflação, crescimento ou não crescimento econômico, exportações e importação, balanço comercial, taxas de juros, enfim. E aí hoje então vamos à mensuração do Produto Nacional Bruto e a economia subterrânea ou informal, como um box do capítulo 2 deste livro que eu já vou mostrar sobre contabilidade nacional. Aqui está. Contabilidade nacional. Existe a contabilidade voltada a empresas, que é a contabilidade, enfim, empresarial, e existe a contabilidade nacional, que é um assunto de macroeconomia. Então vamos lá. Dois problemas específicos não relacionados à mensuração do PNB abrem a possibilidade de que grandes partes da atividade econômica escapem de serem consideradas no PNB e fazem com que os dados sejam frequentemente substancialmente revisados. E vamos analisar então dois problemas do PNB, a economia subterrânea ou a informal. Lembrando que a diferença entre PNB e PIB, diferença que PIB significa o valor dos bens finais produzidos em um país. Já o PNB, nesse ponto sobre produtos, bens e serviços finais, né, produzidos no país, a renda nacional, o Produto Nacional Bruto, ele considera aqueles de origem estrangeira também. Então vou até repetir isso, inclusive, que eu acho interessante. Existe uma distinção entre o PNB e o Produto Interno Bruto, o PIB, ou o PIB. O PIB é o valor dos bens finais produzidos em um país, veja, em um país. Qual a diferença entre o PNB e o PIB? Parte do PNB é ganho no exterior. Por exemplo, a renda de um cidadão americano que está trabalhando no Japão é parte do PNB. Então, o brasileiro que está trabalhando nos Estados Unidos, a renda que ele adquire lá é parte do PNB brasileiro. Porém, não faz parte do PIB, porque o PIB é como se o brasileiro precisa estar aqui no Brasil produzindo. Beleza? Então vamos lá. A economia subterrânea ou informal. A partir de algumas estimativas, é um texto longo esse aqui, tá? Então é um vídeo longo. Mais de 30% do Produto Nacional Bruto, ou seja, aqueles até inclusive de origem exterior, americano, pode não ser medido como parte do PNB. Aqui estão exemplos de transações que geram bens e serviços que podem não ser inseridos na medida do PNB. Trabalhar em um segundo emprego como bico, transações ilegais, trabalhar como imigrante ilegal sem documentos, trabalhar enquanto recebe seguro-desemprego, tráfico de drogas, trabalhar para atividades não totalmente declaradas, venda de alguma produção caseira, por exemplo, tomates ou artesanato. Isso tudo é uma economia o quê? Subterrânea ou informal, portanto a macroeconomia não consegue captar. Existem dois tipos principais de transações que as pessoas tentam esconder. Transações não totalmente ilegais, mas para os quais as pessoas não estão pagando impostos ou recolhendo impostos, tributos, ou respeitando a lei de imigração ou outras regulamentações do governo. E transações realmente que são ilegais, como o tráfico de drogas. A renda nacional americana não inclui o valor de atividades ilegais no Produto Nacional Bruto, por um problema de princípio, uma vez que parte da economia subterrânea não seria computada, mesmo se o pudesse ser. Porém, muitos outros países e economistas não fazem objeções contra a inclusão de atividades ilegais se estas puderem ser medidas. Então, aqui tem uma relação que envolve questões morais. As atividades que restam na economia subterrânea ocorrem principalmente por causa das pessoas que estão tentando manter-se fora do alcance dos benefícios do governo ou que querem evitar o pagamento ou o recolhimento de impostos. E essas atividades deveriam ser incluídas no Produto Nacional Bruto. Qual a dimensão da economia subterrânea e como ela pode ser medida? É claro que, pela sua natureza, os dados sobre ela são muito difíceis de estimar.
as estimativas variam muito. Para os Estados Unidos, os números conservadores estão entre 3% e 4% do produto nacional bruto, com um número radical de 33%. Então veja que variação gigantesca dessa economia informal e subterrânea no produto nacional bruto dos países. As estimativas para países estrangeiros são similares. Por exemplo, para o Canadá eles variam entre 4% a 22% do produto nacional bruto e para a Itália 8% a 33%. Cara, você tem noção do que é 8% do PIB referir-se a atividades informais e subterrâneas? Imagine no Brasil. As maiores estimativas para os Estados Unidos se basearam na detenção de moeda corrente, sob o argumento de que as transações de mercado negro são viabilizadas, principalmente usando-se moeda corrente. A proporção de moeda manual em relação aos depósitos bancários aumentou de 25% em 59% para 40% em 84%, e argumenta-se que esta é a razão do aumento da fatia de atividade econômica subterrânea. Entretanto, a proporção da moeda manual em relação ao depósito bancário tem caído desde 1984. Estimativas alternativas se baseiam na inconsistência das medidas do Produto Nacional Bruto, por exemplo, diferenças entre o gasto total e a renda total. O Bureau of Economic Analysis, que gera os dados do PNB, acredita que a economia subterrânea esteja 3% ou menos do Produto Nacional Bruto, enquanto que o Internal Revenue Service, Receita Federal Americana, tem uma estimativa de 8% do PNB, a evidência em favor de amplas correções, isto é, mais de 10% é pequena. E o último parágrafo sobre isso no vídeo de hoje: quais problemas a economia subterrânea impõe à mensuração do Produto Nacional Bruto, ou do PIB? O problema principal é que a importância relativa das atividades subterrâneas pode estar se modificando. Se a economia subterrânea fosse sempre igual a 10% do PNB declarado, então o PNB medido mostraria realmente a taxa a qual o produto varia ao longo do tempo. Porém, se a economia subterrânea cresce em relação à economia mensurável, então a taxa de crescimento do produto está abaixo da taxa verdadeira de crescimento. Este, aliás, era o argumento usado para se dizer que a economia subterrânea estava crescendo rapidamente. Portanto, o lento crescimento econômico dos anos 70 era apenas uma ilusão, o que, aliás, gerou um grande interesse por esse tópico. Porém, graças à dificuldade de se obter dados sobre a economia subterrânea, este interesse de pesquisa não se tornou conclusivo. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, sobre economia informal, cara, e economia subterrânea. E eu acho muito interessante de se pensar que varia, né, de 3% até 30% de todo o PIB de um país. Claro que 30% é muito, mas eu acredito mesmo que no Brasil pode ser que 3% do PIB seja de atividades informais ou subterrâneas. Realmente é bem realista e eu acho que deve ser por volta disso mesmo. No próximo vídeo, então, revisões do PNB e a veracidade das estimativas, ainda como um tópico sobre a mensuração do PNB, beleza? Vídeo passado eu tratei sobre o quê? A diferença entre Produto Nacional Bruto Real e nominal. Na verdade, eu tratei mais sobre o nominal. Tem que desligar minha câmera manualmente hoje.